Não consigo engravidar. Nunca te esquecerás desta noite, querida. Ela foi entregue a um chefe da máfia como castigo. Eles pensavam que humilhá-la a destruiria. Pensavam que o seu corpo a tornava fraca. Pensavam que o chefe da máfia a destruiria. Estavam enganados. Ela estava a ser entregue a ele como castigo. As suas mãos tremiam, mas ela não chorou. Há muito tempo que tinha aprendido que as lágrimas apenas encorajavam a crueldade. O seu corpo sempre foi a desculpa. Era demasiado grande, demasiado lento, demasiado visível e demasiado fácil de culpar. Esta noite tornou-a descartável. Pararam-na a 3 passos dele. Agora ela é tua, disse um dos homens, forçando um sorriso. Considera isso uma compensação. Compensação, como se ela fosse um objeto, um fardo, uma piada. O chefe da máfia não reagiu. Sentou-se na cadeira sombreada, com os dedos entrelaçados e os olhos indecifráveis. Não parecia zangado. Também não parecia satisfeito. Parecia entediado. E isso a aterrorizava mais do que qualquer grito poderia fazer. Ela é inútil, acrescentou outra voz rapidamente. Não conseguia correr, não conseguia esconder-se, causava mais problemas do que valia. Estavam a tentar justificar-se. Foi então que ela percebeu que algo estava errado. As pessoas não se justificavam perante ele. A sala ficou em silêncio. O chefe finalmente levantou o olhar, não para eles, mas para ela. Por um momento, ela esqueceu-se de respirar. Ela tinha imaginado este homem 1000 vezes. Um monstro, um carniceiro. Alguém que confirmaria tudo o que lhe tinham dito sobre o seu valor. Em vez disso, os seus olhos revelavam outra coisa. Não era o cálculo do seu corpo, mas da crueldade na sala. Lee, disse ele calmamente. Os homens hesitaram. Ela é, disse eu. Saia. A voz dele nunca se elevou. Não era necessário. Eles desapareceram em segundos. A porta fechou-se e trancou-se. Ela ficou ali sozinha com ele, o coração batendo tão forte que se sentiu tonta. Era o momento. O momento que todos lhe prometeram que chegaria. Dor, humilhação, morte. Ele levantou-se lentamente, a sua altura fazendo-a recuar instintivamente. "O que eles disseram que você fez?" perguntou ele. Ela engoliu em seco. "Eles disseram que eu falhei." "Falhou em quê?" perguntou ela, forçando as palavras a saírem. Seguiu-se um silêncio. Então, inesperadamente, ele riu. "Não chorar amargamente." "Eles usaram-te porque eras conveniente", disse ele. Ela olhou para ele confusa. "Não estás com medo?" observou ele. "Estou", respondeu ela honestamente. "Só não tenho mais onde colocar esse medo." Algo mudou na expressão dele. "Olha para mim", disse ele. Ela olhou. "Não foste dada a mim como punição", continuou ele. "Foste-me dada porque eles acreditavam que eu te apagaria." O peito dela apertou-se. Eles estavam errados. Ela pestanejou. Ele passou por ela e abriu a porta atrás dela. "Vai", disse ele. Ela prendeu a respiração. Não se mexeu. "Por quê?", sussurrou ela. "Porque eu não destruo pessoas para fazer os covardes sentirem-se poderosos." Os joelhos dela quase cederam. "Todos mentem", interrompeu ele. "Especialmente quando querem sangue sem culpa." Ela ficou paralisada. Anos de vergonha e gritos diziam-lhe que essa gentileza era um truque, que a segurança nunca duraria e que ela não merecia uma suspensão da pena. Ele percebeu. "Fica", disse ele calmamente. "Se quiseres, não serás magoada aqui." Ela procurou engano no rosto dele. Não encontrou nenhum. "O que queres de mim?", perguntou ela, quase inaudível. A resposta dele chocou-a mais do que qualquer outra coisa naquela noite. Nada. O quarto que lhe deram mais tarde era acolhedor e limpo. A cama estava intacta e havia comida à espera na mesa. Não havia fechaduras por dentro. Ela sentou-se na beira da cama, olhando para as suas mãos. Isso era pior do que punição, era confusão. Ela havia construído toda a sua identidade em torno da resistência, da sobrevivência à crueldade e do fato de ser indesejada. Agora, na casa do homem mais cruel que existia, ela estava a ser tratada como um ser humano. No fim do corredor, o chefe da máfia estava sozinho no seu escritório, olhando para a porta fechada. Ele já sabia a verdade. A família que a enviara tinha ultrapassado os limites. Não porque o tivessem insultado, mas porque confundiram misericórdia com fraqueza. Pensavam que a tinham castigado. Mas o que realmente fizeram foi mostrar-lhe um espelho
E o reflexo perturbou-o mais do que o sangue alguma vez o tinha feito, porque a rapariga que tinham abandonado não era fraca. Ela estava ferida, e aqueles que ferem os inocentes tendem a aprender tarde demais qual é o custo. Lá fora, o submundo dormia pacificamente, mas não dormiria por muito tempo, porque a punição destinada a ela acabara de ser redirecionada, e o que o chefe da máfia faria a seguir chocaria a todos. Crueldade era poder. Pela manhã, a casa já sussurrava. Ela sentiu isso antes de ouvir. Podia sentir a pausa e os passos quando entrava no corredor, e a maneira como os olhos deslizavam em sua direção e depois se afastavam rapidamente. Os criados agora se moviam com cuidado, sem saber se deviam temê-la ou ter pena dela. Os guardas ficavam mais eretos e mais alertas, como se a sua presença tivesse alterado alguma regra invisível que eles ainda não compreendiam. Ela permaneceu em silêncio. Essa sempre fora a sua estratégia de sobrevivência. A sala de jantar era vasta e fria, com mármore estendendo-se sob lustres que pareciam mais armas do que decorações. Ela sentou-se na extremidade da mesa, com os ombros encolhidos e as mãos cruzadas no colo. Mal tocou na comida colocada à sua frente. Cada mordida parecia uma armadilha. Ele entrou sem se anunciar. A sala mudou instantaneamente. As conversas cessaram. Os corpos enrijeceram. Até o ar parecia se preparar. Este era o homem que chamavam de monstro. Ele sentou-se à cabeceira da mesa e olhou na direção dela uma vez. Não por tempo suficiente para a perturbar, mas o suficiente para reconhecer a sua existência. Só isso já foi suficiente para fazer as línguas falarem. Ele começou a comer, com movimentos precisos e controlados, sem desperdício ou indulgência. Era um homem que tratava até mesmo as refeições como obrigações. Um dos guardas falou com cuidado. Eles estão a fazer perguntas. Ele não olhou para cima. Eles sempre fazem perguntas sobre ela. O garfo parou. Eles querem saber se ela está lá apenas temporariamente. Seguiu-se um silêncio. Então, calmamente, ele disse: ela está sob a minha proteção. As palavras eram simples. O efeito, não. Uma cadeira rastejou. Alguém inspirou profundamente. Outro homem mudou o peso do corpo, como se tivesse calculado mal o chão sob os pés. Proteção. Essa palavra não existia casualmente neste mundo. Ela olhou para o prato com o coração a bater forte. Pessoas como ela não recebiam proteção. Ela era reservada para bens, linhagens e poder, não para punição. Mais tarde, ela vagou sozinha pelo jardim. Não tinha a certeza se tinha permissão para sair da casa principal. Ninguém a impediu. Ninguém a seguiu. Isso assustou-a mais do que correntes teriam feito. Ela encontrou-o parado perto da cerca de ferro, com o casaco tirado e as mangas arregaçadas. Ele estava a alimentar um cavalo preto, movendo-se lenta e deliberadamente. Você não parece um monstro, disse ela antes que pudesse se conter. As palavras pairaram entre eles. Ele não se virou. Monstros não se parecem com nada, respondeu ele. Eles agem. Ela aproximou-se com cuidado. Por que me mantiveste aqui? Ele deu outra maçã ao cavalo. Porque não aceito presentes embrulhados em crueldade. Aquela família disse que eu os envergonhava. Ele zombou baixinho. Eles envergonharam-se a si próprios. Ela engoliu em seco. Disseram que eu era inútil. Ele finalmente virou-se para ela. Pessoas inúteis não sobrevivem ao que tu sobreviveste. A sua garganta apertou-se. Tu não sabes nada sobre mim. Sei o suficiente, disse ele calmamente. Entraste na minha casa à espera da morte e não imploraste. Ela baixou o olhar. Implorar nunca me salvou. Um lampejo de algo passou pelos olhos dele. Ele apontou para o banco. Senta-te, ela obedeceu. Deves saber uma coisa, disse ele. Tenho regras. Ela acenou rapidamente com a cabeça. Não as vou quebrar. Não foi isso que eu disse, respondeu ele. Eu disse, eu tenho regras. Ele encontrou o seu olhar. Ninguém nesta casa toca em ti sem permissão. Ninguém fala contigo de forma desrespeitosa. Ninguém te trata como um objeto. A voz dela tremeu. E se o fizerem, terão de responder perante mim. Ela acreditou nele. Não porque ele fosse gentil, mas porque ele era preciso. Mas não me interpretes mal, continuou ele. Isto não é caridade. Então o que é? Ele considerou a pergunta. Equilíbrio. Ela franziu a testa. O mundo de onde você veio acredita que força é humilhação. Eu acredito que força é moderação, disse ele. Isso faz de você diferente. Isso me torna perigoso. Naquela noite, ela aprendeu sobre o código dele.
Não estava escrito, nem era dito em voz alta. Era observado. Ele puniu um homem que zombou de um empregado. Ele demitiu um tenente de confiança por desviar dinheiro destinado às famílias dos falecidos. Encerrou uma operação lucrativa porque crianças estavam a ser usadas como moeda de troca. O submundo não o compreendia. Eles temiam-no, mas não o conheciam. Ela percebeu o padrão. Ele destruía o caos. Não tolerava desperdício. A crueldade propositada repugnava-o. Ela não tinha servido a nenhum propósito para os homens que a descartaram. Era por isso que a tinham enviado. Esperavam que ele apagasse o que eles não queriam ver. Em vez disso, ele deu-lhe um lugar à sua mesa. No final da noite, ela encontrou coragem para falar novamente. "Por que está realmente a fazer isto?" perguntou ela. Ele encostou-se à janela, as luzes da cidade refletindo-se nos seus olhos. "Porque se eu aceitar o que eles fizeram com você," disse ele baixinho, "eu não serei melhor do que eles." O peito dela doía. Eles verão isso como fraqueza. Eles já viram. Ela virou-se para ele. "Não tem medo?" Ele sorriu levemente. Não estava divertido. Não era cruel. "Não tenho medo de homens que confundem brutalidade com poder." Ela percebeu então que ele não a estava a proteger porque ela era frágil. Ele estava a protegê-la porque ela representava uma linha que ele se recusava a deixar o mundo cruzar. E em algum lugar no fundo, por baixo das cicatrizes e do silêncio, o monstro com o código silencioso tinha reconhecido algo nela. Não era pena, nem atração. Uma verdade que o submundo odiava. Que o valor não é determinado pela facilidade com que alguém pode ser quebrado. No momento em que ele decidiu que ela era importante, a punição destinada a destruí-la tornou-se uma declaração de guerra que ele estava pronto para travar. Ela esperava por isso todos os dias. Esperava pelo momento em que a bondade se quebraria e revelaria a crueldade por baixo. A bondade sempre fora temporária na sua vida, emprestada e condicional, algo dado apenas até as pessoas decidirem que ela tinha ocupado espaço demais novamente. Então, ela esperou. Acordava antes do amanhecer, vestia-se cuidadosamente e mantinha-se discreta. Evitava espelhos e chamar a atenção. Comia devagar e em silêncio, como se precisasse de permissão para ter fome. Cada som a fazia estremecer. Cada voz elevada apertava o seu peito, porque aquela era a casa de um monstro. Não importava o quão calmamente ele falasse. Monstros, ela acreditava, sempre mostravam os dentes eventualmente. Os funcionários observavam-na com incerteza. Alguns eram educados, outros distantes, nenhum era cruel. Isso a confundia mais do que os insultos jamais haviam feito. Uma tarde, ela ouviu dois guardas conversando no pátio. "Ela ainda está aqui. O chefe não a mandou embora. Você acha que ela é especial?" Houve uma pausa. "Acho que ela é intocável." Aquelas palavras a atingiram mais do que qualquer insulto poderia. Intocável. Ela se retirou para o quarto e fechou a porta com as mãos trêmulas. Intocável não significava segura. Significava atenção. Significava expectativa. Significava punição quando ela os desapontava. Naquela noite, as memórias voltaram nítidas e indesejadas. Ela lembrou-se da forma como as risadas a seguiam pelos corredores da escola. Da forma como os parentes falavam sobre ela como se ela não estivesse lá. Da forma como o amor sempre vinha com condições que ela nunca conseguia cumprir. Ela enrolou-se na cama, as unhas cravadas nas palmas das mãos. Não confie, não tenha esperança. Não se esqueça de quem você é para pessoas como eles. Na manhã seguinte, ela cometeu um erro. Deixou cair uma bandeja na cozinha. O estrondo ecoou alto enquanto os pratos se estilhaçavam no chão. Seguiu-se silêncio. O seu coração batia forte contra as costelas. Era isso. Um cozinheiro virou a cabeça na sua direção. Um guarda deu um passo à frente instintivamente. A sala encheu-se daquela tensão familiar que ela conhecia tão bem. Ela imediatamente se abaixou no chão. "Desculpe", disse ela rapidamente. "Vou limpar. Vou pagar por isso, por favor." A porta se abriu. Ele entrou. A sala congelou. O que aconteceu? O guarda abriu a boca. "Ela deixou cair uma bandeja", disse o chefe calmamente, já vendo os cacos e o pânico na postura dela. "E vocês estão todos parados como se alguém tivesse morrido." Ninguém falou. Ele virou-se para ela. "Está ferida?" Ela pestanejou. "Não." "Ótimo." Ele olhou para os outros. "Limpe isso com cuidado." Então ele saiu. Assim, sem mais nem menos, sem punição, sem sermão, sem lembrá-la do seu lugar.
Ela ficou sentada ali muito tempo depois de todos os outros terem voltado ao trabalho. A sua respiração estava irregular. Aquilo deveria ter doído. Deveria ter sido humilhante. Em vez disso, porém, algo pior se insinuou. Alívio. E isso a aterrorizou, porque alívio significava esperança. Os dias passaram. Ele nunca levantou a voz para ela, nunca criticou o seu corpo, nunca comentou sobre o seu apetite, nunca a fez sentir que estava a ser tolerada. Uma vez ela o flagrou observando-a rir baixinho com um jardineiro por algo pequeno e insignificante. Ela parou imediatamente, tomada pela vergonha. Ela não deveria rir ali. Ela não deveria ser muito barulhenta. Mais tarde, naquela noite, ele falou com ela sem levantar os olhos. Você não precisa desaparecer. Sua garganta apertou. Eu não estou desaparecendo, disse ela. Você está, disse ele gentilmente, o tempo todo. Ela não respondeu. Ele não insistiu. Essa era outra regra do seu código. Ele nunca forçava confissões. Ele esperava. A verdade veio à tona por acidente. Um alfaiate foi chamado para ajustar as roupas da casa. Quando chegou a sua vez, a mulher hesitou, com a fita métrica congelada nas mãos. Normalmente não temos tamanhos assim, disse ela. O velho medo surgiu instantaneamente. Ela deu um passo para trás. Tudo bem, disse ela rapidamente. Eu consigo. A voz do chefe cortou a sala como aço. Você terá o tamanho que eu precisar. A costureira aproximou-se. Claro, ela sussurrou mais tarde sozinha. Você não precisava fazer isso. Sim, ele respondeu. Eu precisei. Ela hesitou. Eles me enviaram para cá por causa disso. Ela admitiu baixinho. Porque eu era um inconveniente. Ele olhou para ela com atenção. Mandaram-te para cá porque acreditavam que a crueldade era mais barata do que a responsabilidade. Ela abanou a cabeça. Tu não compreendes. Pessoas como eu são sempre as mais fáceis de culpar. Compreendo perfeitamente, disse ele. É por isso que não te mandei embora. Os olhos dela ardiam. Não sou forte, disse ela. Eu apenas aprendi a suportar. Ele observou-a por um longo momento. A resistência é um tipo de força que ainda não foi reconhecida. Naquela noite ela chorou. Não porque estava magoada, mas porque ninguém jamais tinha dito algo assim para ela antes. Ainda assim, ela esperava que o ódio viesse. Ela tinha vivido toda a sua vida sabendo uma coisa: o mundo sempre punia as mulheres que ocupavam espaço. O que ela ainda não sabia era isto: o ódio que ela esperava nunca foi destinado a ela. Era destinado às pessoas que tentaram apagá-la. Enquanto isso, o homem que chamavam de monstro estava silenciosamente se preparando para garantir que a punição finalmente chegasse a quem merecia. O submundo percebeu a mudança antes de compreendê-la. Reuniões foram adiadas, rotas foram redirecionadas, as mensagens passaram a chegar mais lentamente e com mais cautela. Homens que antes riam alto demais, agora escolhiam suas palavras como se estivessem manuseando vidro. Tudo por causa de uma regra que ninguém previu. Tudo começou com uma convocação. O chefe convocou uma reunião com as figuras mais poderosas da cidade. Homens que controlavam portos, armamento e violência com a mesma precisão distanciada. Reuniram-se no salão subterrâneo, sob a sua propriedade. A longa mesa estava polida e as armas foram verificadas à porta por respeito. Esperavam negociações. Em vez disso, receberam uma lei. Ele ficou de pé à cabeceira da mesa, com as mãos calmamente apoiadas na superfície. Há novas regras, disse ele. Murmúrios ecoaram pela sala. Ninguém tinha introduzido novas regras sem que uma guerra se seguisse. Ele continuou. Qualquer mulher sob a minha proteção não é moeda de troca, moeda corrente ou punição. Um homem riu incapaz de se conter. É um lugar estranho para traçar a linha. O riso cessou quando o chefe encontrou o seu olhar. É o único lugar que vale a pena traçar uma linha. Outra voz se juntou à conversa, mais aguda desta vez. Isso é sobre a garota. O silêncio tomou conta da sala. Ele não negou. Ela existe, disse ele calmamente. E isso é o suficiente. Um terceiro homem se inclinou para a frente. Desde quando você se envolve com sentimentos? Ele sorriu levemente. Desde que percebi que os sentimentos os aterrorizam mais do que balas. As regras eram seguidas. Eram precisas e implacáveis. Nenhum tráfico em seu território. Nenhuma punição envolvendo humilhação. Nenhuma punição envolvendo membros da família sem a sua aprovação. Mulheres consideradas inconvenientes não deveriam ser eliminadas. A sala ficou tensa. Você vai reduzir nossas operações pela metade,
alguém retrucou. Então se adaptem, ele respondeu. Ou desapareçam. Eles saíram irritados. Saíram com medo, sabendo que o equilíbrio havia mudado. A notícia se espalhou rapidamente. Em outras cidades, os chefes zombaram. Ele ficou mole. Ele está distraído. Ele se comprometeu. Mas ninguém o testou. Não depois do incidente nas docas. Um carregamento chegou atrasado. Uma jovem foi encontrada amarrada no porão de carga, destinada a pagar uma dívida. Os homens responsáveis pensaram que a distância os protegeria. Estavam enganados. Pela manhã, o armazém estava em cinzas, as contas congeladas e os aliados em silêncio. A mulher foi escoltada para um local seguro. A mensagem era inequívoca. Não era misericórdia. Era retribuição. Dentro da casa, ela sentiu a mudança antes de compreendê-la. Os funcionários moviam-se com determinação. Agora. As conversas cessavam quando ela passava, não por desprezo, mas por reverência. Os guardas posicionavam-se de forma diferente ao seu redor, protegendo-a sem serem intrusivos. Ela detestava isso. Não quero isso, disse-lhe ela uma noite. As pessoas ficam a olhar. Estão apenas a recalcular, respondeu ele. Nunca quis mudar nada. Tu não mudaste, disse ele. Eles mudaram. Ela lutou com o peso disso. Não mereço este tipo de poder. Ele olhou para ela com severidade. Não precisas de merecer segurança. Essas palavras ecoaram na sua mente durante dias. Mas o submundo não aceitou as regras silenciosamente. Um desafio foi lançado. Uma das famílias mais antigas decidiu fazer uma declaração. Eles sequestraram uma mulher ligada a um dos seus aliados e enviaram uma mensagem dizendo que tudo continuava como antes. O chefe respondeu pessoalmente. Ele chegou sozinho. Não havia comitiva nem avisos, apenas consequências. A mulher foi devolvida ilesa. Antes do pôr do sol, o patriarca da família foi destituído do poder pelos seus próprios homens. O medo transformou-se em respeito. O respeito transformou-se em obediência. E foi a obediência que remodelou a cidade. Ela observou tudo a acontecer à margem. O seu coração estava pesado com a culpa. Eles estão a fazer isto por minha causa, disse ela uma noite. Eles estão a fazer isto porque deveriam ter feito muito antes de você chegar. Ele corrigiu-a. Ela hesitou. E se eles se voltarem contra você? Ele encontrou o seu olhar. Então eles nunca foram aliados para começar. A verdade atingiu-a lentamente. Ele não a estava a proteger do submundo. Ele estava a proteger o submundo de se tornar algo que ele desprezava. Ela era a prova de que a crueldade tinha ido longe demais. Os rumores ficaram mais sombrios. Diziam que ela o tinha enfeitiçado, que ela o estava a se manipular, que ela era a sua fraqueza. Ela ouviu-os e retirou-se para dentro de si mesma novamente. Não quero ser a tua fraqueza, disse ela suavemente. Ele respondeu sem hesitar. Tu não és a minha fraqueza. Então o que sou eu? Ele considerou-a cuidadosamente. És a lembrança. De quê? De quem me recuso a tornar-me. Isso assustou-a mais do que qualquer ameaça jamais o tinha feito, porque as lembranças podiam ser perdidas. As regras construídas sobre princípios sempre exigiram sangue antes de serem aceites. O submundo observava, esperava e testava. Ela estava a começar a compreender algo perigoso. Já não era invisível, ela era a linha. No mundo da máfia, as linhas nunca eram cruzadas sem violência. A verdade nunca chega gentilmente. Nunca tinha chegado na vida dela. Chegava da mesma forma que tudo o que era doloroso sempre chegava. Por acidente, por palavras ouvidas por acaso, ou por perceber tarde demais que o silêncio muitas vezes escondia a crueldade de forma mais eficiente do que gritos. Ela estava a passar pela ala oeste quando vozes chegaram até ela através de uma porta entreaberta. Ela teria continuado a andar se não tivesse ouvido o seu próprio nome. Eu nunca quis que ele a mantivesse, esse não era o acordo. Os seus passos diminuíram. Uma voz familiar respondeu, fria e controlada. Não havia acordo envolvendo crueldade. Outro homem riu nervosamente. Tu sabes o que eles queriam dizer? Eles enviaram-na para ser destruída. Uma mensagem, um exemplo. A respiração dela parou. Eles tinham escolhido o homem errado. A porta rangeu suavemente quando ela se inclinou para mais perto. Eles disseram que ela os tinha envergonhado. A segunda voz continuou. A sua existência, o seu corpo, a sua recusa em desaparecer. Houve uma pausa. Pesada, perigosa.
Eles queriam que você terminasse o que eles eram covardes demais para fazer. O silêncio que se seguiu foi cortante o suficiente para cortar. Ela não é um castigo, disse o chefe baixinho. Ela foi descartada. Os joelhos dela enfraqueceram, então era isso. Não era disciplina, não era política, não era estratégia. Irishuri. Eles a entregaram esperando que ela desaparecesse silenciosamente. Eles queriam que a ausência dela fornecesse uma prova conveniente de que algumas pessoas nunca deveriam ocupar espaço. A sua visão ficou embaçada. A porta fechou-se. Afastando-se antes que alguém pudesse notar que ela estava ali, sentiu o coração bater tão forte que doía. Retirou-se para o seu quarto e trancou a porta com as mãos trêmulas. De repente, tudo fez sentido. A evasão, o medo nos olhos deles. A surpresa quando ele a manteve viva. Deslizou pela porta, pressionando os punhos contra a boca para silenciar o som que tentava escapar do seu peito. Eles nunca quiseram que ela fosse punida. Eles queriam que ela fosse embora. Ela não foi jantar naquela noite. Ele percebeu. Ele sempre percebia. Horas depois, ele a encontrou sentada no chão, com os joelhos encostados no peito e os olhos secos de tanto chorar. "Você ouviu?" ele disse. Não foi uma pergunta. Ela assentiu. "Eles não me mandaram porque eu era inútil." Ela sussurrou. "Mandaram-me porque eu era inconveniente." "Sim, eles achavam que tu irias terminar isso." "Sim," a voz dela falhou. "Porque não terminaste." Ele ajoelhou-se à frente dela, tomando cuidado para manter distância. "Porque eu reconheci." "Reconheceste o quê?" "O momento em que a crueldade se disfarça de necessidade." Ela olhou para ele, a raiva misturada com tristeza. "Pessoas como eu sempre são apagadas," disse ela com amargura. Silenciosamente, educadamente, com desculpas. "Aqui não," ela riu sem graça. "Você já mudou tudo para mim. Eu nunca pedi isso, você nunca precisou fazer isso." Ela olhou para o chão. Se eu fosse mais magra, mais bonita, mais fácil de amar, eles não teriam feito isso. "Isso é uma mentira que lhe ensinaram para sobreviver." Ele respondeu bruscamente. "E as mentiras de sobrevivência acabam envenenando você," disse ela, recuando. "Não quis dizer o que pensaste que eu quis dizer," disse ele mais suavemente. "Eles não te castigaram por causa do teu corpo. Castigaram-te porque te recusaste a ser invisível." Os seus olhos encheram-se de lágrimas novamente. "Eu não me recusei," sussurrou ela. "Tentaste e falhaste," disse ele gentilmente. "O que significa que foste mais forte do que eles esperavam." Ela abanou a cabeça. "Estou cansada de ser forte." "Eu sei." O silêncio instalou-se entre eles. Então ela fez a pergunta que estava na sua mente. "Alguma vez pensaste em mandar-me embora?" Ele respondeu imediatamente. "Não, nem uma vez." "Nem uma vez." Ela exalou trêmula. "Por quê?" "Porque no momento em que o fizesse, tornar-me-ia exatamente como eles." A voz dela era quase inaudível. "Eles virão atrás de ti por causa disso. Já estão a vir." Ela olhou para ele com medo misturado com a sua dor. "E se eles vencerem, não virão." Isso não é uma resposta. Ele encontrou o olhar dela. "Se eles vencerem, aceito as consequências." Ela engoliu em seco. "Tu podias ter ficado neutro." É a neutralidade que permite que a crueldade sobreviva. O peso disso pressionou-a. "Eu nunca quis ser tão importante." Ele levantou-se lentamente. "Tu eras importante muito antes de eu aparecer." O mundo simplesmente não percebeu. A verdade mudou algo dentro dela. A punição nunca foi por causa das suas falhas. Foi por causa do medo deles. Medo de que alguém que eles consideravam indigno pudesse sobreviver sem a aprovação deles. Medo de que ela pudesse sobreviver sem permissão. Medo de que a crueldade deles não fosse mais disfarçada de ordem. Agora ela entendia o verdadeiro perigo. Ela não era a fraqueza dele. Ela era a prova da rebeldia dele. O submundo não punia a bondade. Punia a perturbação. Ela era a perturbação que eles queriam eliminar. Mas agora ela não estava mais sozinha. Pela primeira vez na vida, ser vista não parecia uma sentença de morte. Parecia o início de uma guerra. A cidade começou a mudar, como uma tempestade a formar-se. Primeiro estava tudo calmo, com a pressão a aumentar e todos a fingir que nada estava errado. Ela conseguia sentir isso nas pausas entre as conversas. Conseguia sentir isso na forma como os mensageiros demoravam demasiado tempo antes de falar e na súbita educação dos homens que antes nunca lhe teriam dado uma segunda olhadela.
O submundo estava a adaptar-se a uma realidade que odiava, e ela estava farta de se encolher. Essa mudança não veio da raiva ou do desejo de vingança. Veio da exaustão. Uma manhã, ela acordou e percebeu que estava cansada de pedir desculpa por existir num espaço que já não a rejeitava. Cansada de recuar. Cansada de esperar por um castigo que nunca chegava. Ela parou de se esconder. Andava pelos corredores sem se colar às paredes. Levantava o queixo. Comia quando tinha fome, não quando sentia que tinha permissão para isso. Falava quando lhe dirigiam a palavra e, às vezes, quando não lhe dirigiam. Os funcionários notaram, ele também. Mudaste, disse ele uma noite, quando ela se juntou a ele no escritório sem esperar ser chamada. Tudo mudou, respondeu ela. Ele observou-a por um longo momento. Estás com medo? Sim, respondeu ela honestamente, mas não o suficiente para desaparecer novamente. Um sorriso tênue tocou os seus lábios. Foi nesse dia que veio o primeiro teste. Uma delegação chegou sem aviso prévio. Eram pessoas ricas de longa data, guardando rancores antigos. Homens que acreditavam que o poder pertencia apenas àqueles que sempre o detiveram. No início, eles não reconheceram a sua presença. Eles nunca reconheceram. Ela deveria sair, disse um deles, olhando para ela como se fosse um móvel. Isso não diz respeito a ela. Ela sentiu a familiar urgência subir em seu peito. O instinto de recuar e se fazer pequena era forte, mas ela o ignorou. Não vou sair, disse calmamente. A sala ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para ela. O homem zombou. Isso não é um pedido. Ela encontrou o olhar dele. Nem a minha chegada aqui. Houve uma inspiração brusca. O chefe não a interrompeu, não a corrigiu, nem a resgatou. Ele esperou. Ela não tem posição, disse o homem bruscamente. Ela tinha sido enviada como punição. Ela sentiu as palavras atingirem-na, mas elas não a esmagaram. Fui enviada para ser apagada, disse ela calmamente. Você falhou. O silêncio espalhou-se como tinta derramada. O homem virou-se para o chefe furioso. Você permite isso? Eu permito a verdade, respondeu ele calmamente. A voz dela estava firme. Você confunde silêncio com submissão. Eu fiquei calada porque não tinha poder, não porque não tinha valor. O homem riu com sarcasmo. Você acha que estar nesta sala a torna intocável? Não, disse ela. Acho que tocar me revelaria finalmente quem você realmente é. O chefe recostou-se ligeiramente. A reunião está encerrada, disse ele. A delegação saiu sentindo-se humilhada. Não por causa dele, mas por causa dela. Mais tarde, naquela noite, ela sentou-se sozinha, com as mãos a tremer agora que o momento tinha passado. O medo a atingiu em ondas retardadas. Ele juntou-se a ela silenciosamente. Não imploraste, disse ele. Ela abanou a cabeça. Implorei toda a minha vida, respondeu ela. Isso nunca me salvou. Ele observou-a, e algo parecido com orgulho brilhou nos seus olhos. Eles esperavam lágrimas. Eles sempre esperam. Tu mostraste-lhes desafio. Eu mostrei-lhes honestidade. As consequências vieram rapidamente. Ameaças chegaram em mensagens codificadas. Alianças enfraqueceram. Rumores transformaram-se em avisos. Agora, eles estavam a culpá-la abertamente. Ela está a envenená-lo. Ela está a reescrever as regras. Ela é perigosa. Ela ouviu tudo. Pela primeira vez, isso não a deixou vazia. Arrependes-te disso? Perguntou-lhe ela baixinho uma noite. Não, respondeu ele, mesmo que isso te custe tudo. Especialmente então, ele hesitou. E se isso me custar? Ele encontrou o olhar dela. Então falhei contigo. Aquelas palavras a atingiram mais forte do que qualquer promessa jamais poderia. Ela nunca tinha ouvido um homem dizer isso antes, não sobre ela. O teste final veio quando tentaram quebrá-la sem tocar nele. Um antigo associado encurralou-a no mercado da cidade. Os guardas estavam perto, mas não perto o suficiente. Devias ter implorado, sussurrou ele. Ainda podes. Ela olhou para ele calmamente. Não vou implorar. Não pertences a este mundo. Nem tu, respondeu ela. Apenas aprendeste a sobreviver nele tornando-te cruel. A mão dele tremeu. Antes que ele pudesse se mover, os guardas se aproximaram dele. Ao anoitecer, o homem havia desaparecido de todas as redes importantes. Sem execução pública, sem espetáculo, apenas apagado. Era o mesmo destino que eles haviam planejado para ela. Ela entendeu então que não se tratava mais de proteção. Tratava-se de poder.
Ela havia assumido um papel que ninguém esperava que ela sobrevivesse o tempo suficiente para reivindicar. Ela não era mais o castigo, ela era a consequência. O submundo temia-a não porque ela tivesse implorado para ficar, mas porque nunca o tinha feito. Ela permanecia inabalável num mundo construído para esmagar mulheres como ela. A coisa mais perigosa que ela já tinha feito foi acreditar que merecia existir. O submundo não perdoava a rebeldia. Apenas a tolerava o tempo suficiente para decidir como esmagá-la. O aviso veio disfarçado de oportunidade. Chegou um convite selado com cera preta e entregue por um mensageiro que não a olhou nos olhos. Era um convite para uma cimeira em terreno neutro, onde famílias antigas e novos poderes se reuniriam para discutir uma proposta destinada a restaurar o equilíbrio. Ela leu-o uma vez, depois outra vez. Eles querem-me lá, disse ela baixinho. Ele estava de pé junto à janela. A cidade estendia-se abaixo dele como um mapa de cicatrizes. Eles querem influência, respondeu ele. Eles acham que eu sou essa influência. Estão enganados. Ela dobrou a carta cuidadosamente. Eles não vieram atrás de mim antes, disse ela. Estão a fazê-lo agora porque acham que tu os vais escolher em vez de mim. Ele virou-se. Eles estão enganados. Ela encontrou o seu olhar. Estão? O silêncio estendeu-se entre eles. Esta era a verdade que nenhum dos dois se atrevia a dizer. As regras que ele impôs, as guerras que iniciou, as alianças que destruiu. Tudo isso remonta a um momento. O momento em que ele se recusou a apagá-la e o submundo exigiu pagamento. Se eu não for, disse ela, eles vão intensificar as coisas. Sim, se eu for, continuou ela, eles vão tentar usar-me. Sim, ela inspirou lentamente. Então deixa-os. O seu maxilar apertou-se. Não, disse ela com firmeza. Isto acaba comigo, de uma forma ou de outra. Ele aproximou-se. Tu não és uma moeda de troca. Eu sei, disse ela. É por isso que isto funciona. Ele olhou para ela como se a estivesse a ver pela primeira vez. Eles acreditam que eu te pertenço, continuou ela. Eles acham que sou a tua fraqueza. Deixa-os acreditar nisso. Tu podes ser morto. Tu também, respondeu ela. A verdade era dura todos os dias. Ela enfiou a mão no bolso e colocou algo sobre a mesa. Era um anel, sem ornamentos, sem simbolismo, simples e pesado. O que é isto? Perguntou ele baixinho. Uma escolha, disse ela. Entrarei naquela sala com o teu nome. Não como punição, não como forma de proteção ou oposição. Ele prendeu a respiração. Eles nunca te deixarão sair. Eles não precisam, disse ela calmamente. Eu já terei partido. O plano era brutal na sua simplicidade. Ela iria, ouviria e deixaria que eles acreditassem que estava com medo. Quando eles revelassem as suas intenções, ela agiria. Tu ensinaste-lhes as regras, disse ela suavemente. Eu vou ensinar-lhes as consequências. A cimeira foi realizada numa antiga ópera, com os seus assentos de veludo e grandeza decadente. Homens enchiam as varandas, observando como abutres. Ela entrou sozinha. Os sussurros seguiram-se imediatamente. É ela! É aquela! Ela é o erro! Ela sentou-se à mesa central. O patriarca mais velho falou primeiro. Você causou uma grande perturbação. Eu sobrevivi a uma, respondeu ela, provocando algumas risadas. Você é corajosa, disse outro homem. Ou tola. Essas palavras muitas vezes confundem os homens que dependem do medo. A sala ficou tensa. Eles a cercaram com palavras, ofertas e ameaças veladas. Deixe-o e nós a protegeremos. Fique quieta e nós o pouparemos. Faça isso acabar pacificamente, ela ouviu. Ela sorriu. Quando eles finalmente disseram, quando um deles se inclinou para a frente e disse, escolha, ele ou a cidade. Ela se levantou. Eu já escolhi, disse ela. Ela enfiou a mão no casaco e colocou uma pasta sobre a mesa. Dentro dela havia livros contábeis, nomes, contas e provas de crimes tão profundamente entrelaçados que expor um deles revelaria todos os outros. Vocês me convidaram porque pensaram que eu era a fraqueza dele, disse ela calmamente. Vocês estavam certos, murmurou a multidão. Mas vocês entenderam mal a natureza da fraqueza. Ela olhou nos olhos de cada um deles. A fraqueza expõe a podridão. A sala mergulhou no caos. Os homens gritavam, acusações voavam e alianças se rompiam em tempo real. Ela se virou e saiu. Nenhum guarda a impediu. Eles estavam ocupados demais brigando entre si. Ao amanhecer,
Prisões estavam sendo feitas e famílias desmoronavam enquanto o poder mudava violentamente. Ele a encontrou no terraço ao nascer do sol. Está feito, disse ela. Ele olhou para ela como se ela tivesse reescrito o mundo. Você destruiu-os, disse ele baixinho. Não, respondeu ela. Eles destruíram-se a si próprios. Eu apenas parei de proteger os segredos deles. Ele aproximou-se. Você poderia ter ido embora. Você também, disse ela. Mas não foi. Eles ficaram juntos, observando a fumaça subir da cidade e aprendendo as novas regras. O submundo cometeu o seu último erro. Eles pensaram que a escolha a destruiria. Em vez disso, libertou os dois, porque a mulher que eles tentaram apagar acabara de decidir o seu próprio futuro. O submundo esperava sangue. Eles sempre esperavam. Depois que a cúpula entrou em colapso e as prisões se espalharam pelas cidades como réplicas, nomes que foram sussurrados por décadas foram arrastados para a luz do dia. Todos esperavam pelo final em que tinham sido treinados para acreditar. Esperavam que ele apertasse o cerco, recuperasse o domínio através da violência e lembrasse ao mundo a sua autoridade. Em vez disso, ele fez algo que ninguém poderia ter previsto. Ele recuou. O anúncio veio 3 dias depois. Não através de ameaças, assassinatos ou fogo, mas através do silêncio. Os seus tenentes reuniram-se no grande salão. A tensão era palpável. Homens que o tinham seguido através de guerras e o tinham visto desmantelar impérios com precisão implacável, ficaram incertos. Ele entrou calmamente, disse ele, limpando a garganta. Estão todos dispensados, disse ele. A confusão espalhou-se instantaneamente pela organização. Alguém riu nervosamente. Não pode estar a falar de mim, disse ele. Um murmúrio irrompeu. Ele levantou a mão. As contas estão congeladas. As contas estão congeladas. As famílias estão protegidas e financiadas. A violência termina aqui. Um tenente deu um passo à frente. Está a desmantelar tudo. Sim, por ela, disse alguém bruscamente. Ele não negou. Pela verdade, corrigiu. A notícia espalhou-se mais rápido do que qualquer outro boato antes. O monstro estava a entregar o poder. Os homens entraram em pânico. Rivais correram para preencher o vazio. Aliados lutaram para garantir o que podiam, mas não havia nada para tomar. Ele já tinha planeado essa eventualidade. Os bens tinham sido transferidos legalmente meses antes. Os negócios tinham sido transformados em frentes legítimas. As armas foram vendidas ou destruídas. As provas foram discretamente entregues através dos canais que ela tinha aberto. Ele não estava a recuar, estava a apagar o campo de batalha. O submundo não sabia como lutar contra alguém que se recusava a seguir as regras. Ela observou tudo a partir da varanda, com o coração a bater forte. O que estás a fazer? Perguntou ela baixinho naquela noite. Acabando com isso, respondeu ele. Por mim, por nós dois. Ela balançou a cabeça. Estás a desistir de tudo. Estou a escolher o que importa. A sua voz tremia. Eles vão dizer que ficaste enfraquecido. Eles já disseram, respondeu ele calmamente. Deixa que digam, eles virão atrás de ti. Não virão, respondeu ele. Não há mais nada para levar. Ela aproximou-se. Tu construíste este mundo. Eu sobrevivi a ele. Ele corrigiu-se. Há uma diferença. O choque final veio uma semana depois. Ele apareceu em público. Não havia sombras nem guardas. Ele ficou ao lado dela e reivindicou-a. Não como propriedade, não como vantagem e não como punição. Enquanto a imprensa explodia, ele disse que ela era sua igual. Os rumores explodiram. O submundo ficou em choque. A rapariga gorda, outrora dada como castigo, agora estava ao lado do homem que outrora aterrorizou cidades, e ele olhou para ela como se ela fosse o único poder que ele alguma vez respeitou. Não vou esconder-te, disse ele ao mundo, e não vou pedir desculpas por ti. Ela não recuou, não se curvou, ficou de pé, ereta. Mais tarde, sozinha, ela fez a pergunta que tinha medo de expressar. Por que eu? Ele respondeu sem hesitar. Por que entraste no inferno esperando morrer, mas escolheste viver sem pedir permissão? Lágrimas encheram os seus olhos. Eles tentaram apagar-me. Eles falharam. Ela sorriu suavemente. Tu os chocaste. Não, ele disse. Tu os chocaste. O submundo esperava que um monstro vencesse. Em vez disso, eles viram um rei abdicar da sua coroa por uma mulher que antes consideravam sem valor. Ao fazer isso, ele destruiu a mentira mais perigosa em que eles já haviam acreditado.
O poder pertence apenas àqueles que inspiram medo. Às vezes, esse é o maior choque de todos. A mulher que eles tentaram punir não apenas sobreviveu. Ela pôs fim a um império. O monstro que deveria destruí-la escolheu ficar ao lado dela. Não como governante, mas como um homem que finalmente percebeu como era o verdadeiro poder.